Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos aqui alegres, contentes, que você tenha uma semana abençoada, agraciada, protegida, guardada pelo poder de Deus. E vamos que vamos estudar a palavra de Deus, que é o que interessa. Esse é um projeto, Meditando em Deus, um projeto de longa data já do pastor Giovanni. Nós temos mais de 1.500 vídeos disponíveis para você de assuntos diversos, dos diversos assuntos da Bíblia Sagrada, da teologia. Dá um joinha aí, compartilhe, faça seus comentários, escreva daí, da onde você está nos assistindo, como esse ministério, esse canal tem abençoado a tua vida e o teu coração. Nós queremos saber, Nós queremos interagir com você, por isso deixe seus comentários. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos terminando Provérbios capítulo 16. Já estamos no versículo 25 de Provérbios 16. Estamos intercalando, entre Provérbios e o livro de Salmos, aprendendo aqui preceitos, valores, princípios espirituais tremendos para a nossa vida, para o nosso coração, para que possamos crescer e florescer no Senhor. E Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz o seguinte, preste atenção, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã, nesse início de semana. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Olha só que forte esse versículo. Ou seja, tem muita coisa que a gente coloca na nossa mente, no nosso coração, que a gente pensa que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, que parece ser direito ao homem, mas o seu fim, ou seja, as suas consequências, o fim daquela decisão, daquela escolha, daquele comportamento que eu fiz, que eu achei que não ia ter problema nenhum, que não ia ter nada a ver, são caminhos de morte. Sempre lembrando, é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui nos nossos devocionais, que caminhos na Bíblia significa escolhas, decisões. Caminhos são trilhos, as possibilidades que a vida coloca diante de nós, entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus, em fazer aquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que nos agrada, que muitas vezes é contrário à palavra de Deus. Então tome cuidado, tem muita coisa que você pensa que não tem nada a ver, que é direito, que não tem problema, mas para Deus tem problema. O fim, a finalidade, o telos, A palavra telos no grego significa fim, finalidade. O que vai acontecer no final? É que são caminhos de morte. Então tome cuidado, fuja dos caminhos de morte. E sempre lembrando que o pecado produz morte física, morte emocional, morte espiritual e morte eterna. 4 tipos de morte que o pecado produz no ser humano. Morte espiritual, morte emocional, morte física pode acontecer através de erros e falhas, de pecados, caminhos errados, caminhos de morte, e morte eterna. Então, saia fora, se arrependa dos seus pecados, Libere perdão, conserte posturas, atitudes, comportamentos, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Deus não consegue remir, tirar, arrancar de você, perdoar, purificar você, se não houver arrependimento dos caminhos maus que muitas vezes estamos trilhando, que a gente acha que é bom, mas na verdade são caminhos de morte. Toma muito cuidado com relação a isso. Versículo 26. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Então aqui, na verdade, a Bíblia está dizendo que o trabalho, o produzir riquezas, coisas, serviços, é para que a gente tenha o que comer, Ou seja, nós trabalhamos para comermos, para termos uma vida boa, para termos tudo do bom e do melhor. O trabalho, o fruto do trabalho, são as consequências do nosso empenho, do nosso trabalho. Não tem nada de errado, pelo contrário, Deus trabalha o tempo todo. Assim como Deus trabalha, temos que trabalhar. A Bíblia é contra a preguiça, O comodismo, aquela pessoa acomodada, o preguiçoso. Não é à toa que tem um provérbio que diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou seja, Deus é contra a preguiça, o comodismo, Você se folgar,
viver à custa dos outros, né? Viver uma vida acomodada, sendo um peso para outras pessoas. Jamais, querido. Seja uma pessoa esforçada, trabalhadora, porque você trabalha para alimentar a tua alma, ou seja, se satisfazer, mas também alimentar a tua boca, dar o bom, o melhor para você, para tua casa, para tua família. É isso que nos mobiliza a trabalharmos, a nos esforçarmos. Também no trabalho nos realizamos, no trabalho podemos cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa vocação. Cada um tem uma vocação, tem uma missão, tem um propósito de Deus para a sua vida. Já dizia, né, os antigos, o trabalho dignifica o homem. Então, se queremos realmente viver uma vida justa, honesta, digna diante de Deus e diante dos homens, trabalhe para que você possa comer bem, viver bem e ser realizado como pessoa. Versículo 27. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Ímpio é aquele que é sem lei, é o desgovernado, aquele que vive como se Deus não existisse. O homem ímpio cava o mal, o próprio mal, né? A própria sepultura. Por quê? Porque quando você produz o mal, automaticamente o mal prejudicado é você mesmo. É você mesmo, meu irmão. Você se tornando maldoso, você está cavando a própria sepultura, porque o mal que nós fazemos para o outro, ele vai bater e vai voltar. Então, não faça isso. E a Bíblia diz que o homem ímpio tem como os lábios como uma fogueira, ou seja, é uma pessoa que fere, que machuca, que queima os outros, que detona os outros, é um fofoqueiro, é um caluniador, é um difamador. E nós não podemos ser assim de jeito maneira, tá? Então tome muito cuidado, não seja um fofoqueiro, não seja um caluniador, não seja alguém que com seus lábios mate, despreze, desonre e ao mesmo tempo destrua pessoas. Pelo contrário, a nossa boca tem que ser uma boca de bênção, uma boca que edifica, uma boca que constrói, uma boca de sabedoria, de graça, de prudência. É isso que Deus chamou para nós. Que a nossa boca, os nossos lábios não sejam uma fogueira, mas sejam rios de vida, rios de água viva em favor de outras pessoas. O versículo 28 diz: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Olha só, perversão e intriga. São dois conceitos aqui do homem perverso, né? Ele produz contenda, ou seja, confusão entre as pessoas, né? Fuja de pessoas contenciosas, pessoas que jogam pessoas contra pessoas, pessoas que geram violência, ofensas, críticas exacerbadas, legalismo, né? Aquela pessoa que sempre está falando mal dos outros, ela vai falar mal de você. Ela está jogando você contra os outros. Não entra na pira dos outros. Não fique pilhado por causa dos outros. Satanás envia pessoas para nos fazer pecar, tropeçar, gerar contenda. A Bíblia diz que Deus odeia o que semeia contenda. Tem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina, diz um salmo. O que semeia contenda entre os irmãos. Isso revela um coração pernicioso, danoso, perverso, que instiga conflitos e confusões entre pessoas. E o intrigante separa os maiores amigos. Olha só, tem pessoas que são tão diabólicas, tão malignas, que são capazes de separar amigos de longa data. Então toma cuidado com os enviados de Satanás, os enviados do cão, do inimigo das nossas almas. Porque se a gente não vigiar, não ter discernimento, essas pessoas podem destruir as verdadeiras amizades, os relacionamentos importantes de afeto, de amor, que às vezes nós demoramos anos para construir. Se você der crédito a quem não merece crédito, o contencioso, o intrigante, aquele que adora uma confusão, você pode perder os maiores amigos. E uma das coisas mais lindas no reino de Deus são as amizades, os afetos, as relações de significado e de importância que nós construímos no Senhor. Presta atenção, para se ter amigos é necessário ser amigo. Há amigos que são mais chegados que irmãos, ou seja, tem amizades que são mais profundas do que até as ligações consanguíneas, né? Os irmãos de sangue. Então preste atenção, para se ter amigos é necessário ser amigo, seja amigo. Se doe, se entregue, dedique tempo, recursos, né? Dedique o seu melhor, sirva pessoas,
Se dedique em favor dos outros, para que você tenha um grupo de amigos, pessoas que te amem, pessoas que confiem em você, pessoas que estejam ao seu redor. Seja amigo delas, valorize, ame, traga para perto, aprecie pessoas que estão ao seu redor, e isso é lindo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração nessa manhã preciosa, e que essa palavra, esses três versículos falem forte ao seu coração, tá? Falamos sobre o homem perverso que gera contendas, os intrigantes que separam os maiores amigos, o homem ímpio que acaba com o seu mal cavando uma fossa, uma sepultura que ele mesmo vai cair, porque o mal bate e volta, quem semeia mal vai colher mal, maldade, desgraça. Então toma cuidado com isso. Falamos sobre o trabalho e falamos sobre a importância do trabalho e falamos também sobre os caminhos que a gente acha que é direito, né? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Tudo aquilo que produz morte é pecaminoso, é destrutivo, é tóxico, tem que ser banido da sua vida, porque o pecado produz morte física, morte emocional, morte espiritual e morte eterna. Então ele deve ser banido da nossa vida através do arrependimento. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que você seja um justo e não um ímpio. Alguém que caminha com Deus em temor diante do Senhor. Dá um joinha, deixe seus comentários aqui embaixo. Aqui debaixo também tem um link de descrição, QR Code também, aqui, para que você possa contribuir na nossa vida, no nosso ministério. Tem todas as informações de como você pode participar dos nossos cultos, da nossa comunidade. As nossas redes sociais estão aqui disponíveis para você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a tua vida, uma semana abençoada diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.